com uma definição. Ó, preste bem atenção a essa definição. Dado A maior que zero, tá certo? Vou colocar assim. Dado A diferente de 1 no intervalo dos números positivos, ó, ou seja, A é maior que zero e A é diferente de 1, certo? Vem aqui. A função exponencial de base A, preste atenção, a função exponencial de base A é a função denotada por EXPA, tá? Vírgula, EXPA do intervalo de R no intervalo dos positivos, dada por EXPA em X igual a elevado a X, qualquer que seja o X real. Viu? Então, ó, tá aí por definição a função exponencial de base A. É a função denotada por EXPA, dada por isso aqui, tá? Igual a elevado a X. Então, daí, dado A diferente de 1 em 0 mais infinito, certo? É XPA aplicada em X, quem é? É A elevado a X, mas A elevado a X nós já sabemos que é elevado a X, que isso aqui é elevado a X, logaritmo natural de A, para todo X real, certo? Logo daqui sai que é XPA, é de classe sem infinito, porque, ó, X vezes L de A, tá certo? Constante, né? Isso aqui dá a composição de funções, isso aqui dá a função de classe sem infinito. Logo, é XPA, tá? Eu vou colocar assim, é diferenciável, porque é composta de duas funções diferenciáveis, é diferenciável com quem é a derivada de XPA em X. Quem é? Derivada dessa função, quem é? É elevado a X ln de A, vezes a derivada de X ln de A em relação a X, que é ln de A. Ou seja, é A elevado a X vezes o quê? Ln de A, qualquer que seja o X real. Tá certo? Agora observe. Tá bom? Daqui sai o seguinte, ó. Daí é XPA, a derivada em X, isso é maior do que zero, qualquer que seja o X real, se o A é maior do que 1. Por quê? Porque se o A é maior do que 1, o logaritmo natural de A é positivo.
E aí essa derivada dá o quê? Porque a elevado a x, ó, a elevado a x é um número positivo para todo x, tá certo? Estão lembrados? Tá certo? A XPA. Então, isso aqui é o número positivo, qualquer que seja o x, se A é maior do que 1. E a exponencial de a derivada em x, é negativo, qualquer que seja o x real, se o A é maior do que 0, maior do que 1. Tá certo? Ou seja, tá bom? Assim, a função exponencial de base A, ela é o quê? Estritamente crescente. É estritamente crescente em R, se o A é maior do que 1. E XPA, ela é, diga, se é maior do que 1, perdão, obrigado. E X é A maior do que 1, tá? Maior do que 1. E é estritamente decrescente em R, tá? Se o A está entre 0 e 1. Tá bom? Tá bom? Nossa. Além disso, sai daqui o seguinte: é XPA como a derivada, né? Ó. Tá certo? Além disso, ó, se você continuar com isso aí, sai daqui que é XPA de classe C infinito. Tá certo? É XPA é de classe C infinito. Tá? Agora vamos ver a derivada segunda. Quem é a derivada segunda de XPA? Quem é? Olha, é a derivada disso aqui. Mas quem é a derivada de A elevado a X? Derivada de A elevado a X, ó. É A elevado a X além de A. Então a derivada segunda vai ficar A elevado a X vezes o quadrado de L de A. Isso aqui, que é positivo, qualquer que seja o x real. Logo, é XPA, a função exponencial de base A, ela é estritamente o quê? Convexa em R, tá? Então, ela é estritamente crescente. Ela é estritamente crescente em R, no caso em que o A é maior do que 1. E ela é estritamente decrescente em R, no caso em que o A está entre 0 e 1. De fato, ela é de classe C infinita, continuar derivando, né? Tá certo? Dá sempre, vai dar a derivada terceira, da A elevado a X, o cubo de ln de A. A derivada quarta, da A elevado a X, a quarta potência do logaritmo natural de A. E assim por diante. Tá bom? Também você tem o seguinte. Também adicionalmente, colocar assim, adicionalmente, tá? Adicionalmente, para A maior que 1, ó, para A maior que 1, quem é o limite de A elevado a X com X tendendo a mais infinito? Isso aqui é o limite
de E elevado a x ln de A, com x tendendo a mais infinito. Mas se o A é maior do que 1, ln de A é positivo. X ln de A vai a mais infinito, isso aqui é mais infinito. E o limite de A elevado a x com x tendendo a menos infinito é o limite, tá? De E elevado a x ln de A com x tendendo a menos infinito. E com x tendendo a menos infinito, x ln de A tende a menos infinito, a exponencial do que tende a menos infinito tende a zero por valores positivos, tá? E para A, agora entre 0 e 1, aí é o contrário, tá? Isso aqui dá que o limite de A elevado a x com x tendendo a mais infinito, vai olhando no tempo aí, certo? O limite de A elevado a x é o limite com x tendendo a mais infinito de A elevado a x ln de A. Só que aqui, o A entre 0 e 1, ln de A é negativo. Com x tendendo a mais infinito, isso aqui tende a menos infinito, portanto, isso aqui dá zero por valores positivos. Ao contrário, né? E o limite de A elevado a x com x tendendo a menos infinito é o limite com x tendendo a menos infinito de A elevado a x ln de A, que dá o quê? Que dá mais infinito, porque ln de A é negativo, com x tendendo a menos infinito, x ln de A tende a mais infinito, então isso dá mais infinito. Tá certo? Então, assim, a imagem, assim, você tem o seguinte, tá? Assim, qual é a conclusão? É que a exponencial de base A, ela é injetiva e ela é sobrejetiva. É injetiva e a imagem da exponencial de base A é o intervalo 0 mais infinito. Por quê? Porque a imagem, a função exponencial de base A, ela sendo diferenciável, ela é contínua. Daí, a imagem do seu domínio é um subintervalo de 0 mais infinito, porque uma função contínua leva intervalo em intervalo, teorema do valor intermediário. Então a imagem é um subconjunto de 0 mais infinito. Por causa disso, no caso em que o A é maior do que 1, e desses dois limites, no caso em que A é entre 0 e 1, só resta uma opção. A imagem tem que ser o intervalo 0 mais infinito. Porque a imagem contém um número tão grande quanto eu queira, positivo, e contém um número tão próximo de 0 quanto eu queira, positivo. Então a imagem tem que ser, ou seja, a exponencial de base A, ela é sobrejetiva. Portanto, a função exponencial de base A, ela é invertida. Portanto, a função exponencial de base A, ela é o quê? Ela é invertida. Tá? E o seu gráfico, são duas possibilidades, né, para o seu gráfico, para a exponencial de base A, que é A elevado a x. O seu gráfico, tá? O seu gráfico
é assim. Quanto é a exponencial de base A no zero? É 1. Que A elevado a zero. E A elevado a zero é 1. Tá? Qualquer que seja o A positivo. Então, ela passa por esse ponto. É 1. E o seu gráfico é assim, ó. Ela é estritamente crescente, estritamente convexa. Isso aqui é a exponencial de base A para A maior que 1. Tá? É o gráfico. E porque ela é assim agora. Vou começar daqui. Tá? Isso aqui é o gráfico da exponencial de base A para o A entre 0 e 1. Porque ela é estritamente decrescente. Mas em qualquer... Aqui ela é estritamente crescente, aqui ela é estritamente decrescente. Tá bom? Em qualquer caso, ela é estritamente convexa, né? Em qualquer caso, derivada segunda é sempre positiva. Então, está aqui. Agora, não esqueça que a exponencial de base A em x seno A elevado a x, exponencial de base A da soma é o produto das exponenciais de base A. Exponencial de base A da diferença é o quociente das exponenciais de base A. Tá? E a exponencial, e a y-ésima potência da exponencial de base A em x é a exponencial de base A de x vezes y. Tá certo? Você não pode esquecer dessas propriedades, né? Tá? Vou colocar dado A, né? Dado A diferente de 1 em 0 mais infinito, você tem que A elevado a x mais y é A elevado a x vezes A elevado a y, tá? A elevado a x menos y é A elevado a x dividido por A elevado a y. E tudo isso aqui elevado a y é A elevado a xy, tá? Quaisquer que sejam x e y reais. Isso foi demonstrado na aula passada. Tudo isso, tá? Tá? Porque a exponencial de base A é isso aqui. Agora, ela é invertível, tá? Ela é invertível, porque ela é injetiva sobre ejetiva, ela é bijetiva. E se é bijetiva, ela é invertível, tá? Tá? Aí vem a definição aqui. Deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. Sim, vamos só ver umas coisas aqui. Tá? Essa fórmula da derivada, né? Nessa forma da derivada. Então, você tem isso aqui. E o seguinte. Então, se você tem f de x igual a 2 elevado a x3 menos x2 mais 4x menos 1, tá bom? Então, quem é a derivada da f em x? Tá, isso aqui é
é a função exponencial de base 2 composta com função polinomial. Então é a derivada da função exponencial de base 2 aplicada na função polinomial, que fica o quê? 2 elevado a x3